Olá, povo de Deus, quarta-feira, 29 de março de 2023, quinta semana da quaresma. Nossa reflexão de hoje é a partir de Daniel 3 e João 8, de 31 a 42. Naqueles dias o rei Nabucodonosor tomou a palavra e disse: é verdade, Sidraque, Misaque e Abdênago, que não prestais culto a meus deuses, e não adorais a estátua de ouro que mandei erguer? E agora, quando ouvirdes tocar trombeta, flauta, cítara, harpa, saltério, gaitas e toda espécie de instrumentos, estáis prontos a prostrar-vos e adorar a estátua que mandei fazer? Mas se não fizerdes adoração, no mesmo instante sereis atirados na fornalha de fogo ardente. E qual é o Deus que poderá libertar-vos de minhas mãos? Sidraque, Misaque, Abdênago responderam ao rei Nabucodonosor: não há necessidade de te respondermos sobre isso. Se o nosso Deus, a quem rendemos culto, pode livrar-nos da fornalha ardente, ele também poderá libertar-nos de tuas mãos, ó rei. Mas se ele não quiser libertar-nos, fica sabendo, ó rei, que nós não prestaremos culto a teus deuses e tampouco adoraremos a estátua de ouro que mandastes fazer. A estas palavras, Nabucodonosor encheu-se de cólera contra Sidraque, Misaque e Abdênago, a ponto de se alterar a expressão do rosto. Deu ordem para acender a fornalha com 7 vezes mais fogo que de costume, e encarregou os soldados mais fortes do exército para amarrarem Sidraque, Misaque e Abdênago e os lançarem na fornalha de fogo ardente. Os 3 jovens andavam de cá para lá no meio das chamas, entoando hinos a Deus e bendizendo ao Senhor. Mas o anjo do Senhor tinha descido simultaneamente na fornalha para junto de Azarias e seus companheiros. O rei Nabucodonosor, tomado de pasmo, levantou-se apressadamente e perguntou a seus ministros: porventura não lançamos 3 homens bem amarrados no meio do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Disse este: mas eu estou vendo 4 homens andando livremente no meio do fogo sem sofrerem nenhum mal. E o aspecto do 4º homem é semelhante ao de um filho de Deus. Exclamou Nabucodonosor: bendito seja o Deus de Sidraque, Misaque e Abdênago, que enviou seu anjo e libertou seus servos que puseram nele sua confiança e transgrediram o decreto do rei, preferindo entregar suas vidas a servir e adorar qualquer outro Deus que não fosse o seu Deus. Daniel é um livro apaixonante. Ele introduz o gênero apocalíptico no Primeiro Testamento, faz jogo com os tempos históricos, referindo-se a reis distintos, de épocas distintas, um se sobrepondo sobre o outro. Aqui, no caso, para referir-se a Antíoco IV, em algumas narrativas ele usa a personagem de Nabucodonosor. Na verdade, o livro é composto durante a perseguição de Antíoco IV, que reinou de 175 a 163 a.C. Sidraque, Misaque, Abdênago, nomes babilônicos de Ananias, Misael e Azarias. São 3 jovens príncipes judeus levados como prisioneiros de guerra pelas tropas do Império Babilônico. Quando termina a guerra, de acordo com a tradição rabínica, os jovens foram castrados por ordens do rei babilônico, com o objetivo de desencorajar lideranças e frustrar o sentimento de independência em meio ao povo dominado.
Hoje temos o episódio mais marcante de suas vidas. Foi quando os três se recusaram a adorar um ídolo. Foram jogados na fornalha ardente e escaparam ilesos por um milagre. Fica evidente que o objetivo do texto é mostrar que o Deus dos Hebreus é o único Deus verdadeiro e que os ídolos dos babilônicos, tal como os deuses impostos por Antíoco IV Epifânio, não o são. Só Javé é Deus da vida. Servi-lo é optar pela vida, mesmo que seja preciso sofrer e morrer. O martírio torna perfeita a fé daqueles que puseram a sua confiança em Deus, e é o melhor testemunho para os próprios perseguidores, como se verifica pela confissão de fé de Nabucodonosor. Javé é de verdade grande, mesmo que não seja possível prestar-lhe o culto devido, é o único Deus. Diante dele, os cultos idolátricos são pura vaidade. Porém, não pensemos que o rei aderiu ao Deus de Israel como Deus único. Não, ele simplesmente o admitiu no panteão dos inúmeros deuses babilônicos. Enquanto que para os judeus o panteão não existe, pois só há um Deus, o de Israel, que protege seu povo em todos os momentos. João 8, 31, 42. Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto, procurais matar-me porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Continuamos no contexto do conflito entre judaísmo e cristianismo, onde, refletindo sobre a descendência de Abraão, chega-se ao auge da contraposição entre eles. Uns filhos de Deus, outros filhos do diabo. Também temos dois temas que permeiam o conflito: a liberdade e a descendência de Abraão. Notemos que o autor nos diz que Jesus estava falando com os judeus que nele tinham acreditado. Mas, pelo diálogo, só podemos deduzir que não creram por inteiro, ou se arrependeram de terem professado fé em Jesus. O fato de serem descendentes de Abraão não lhes garante a liberdade, pois a descendência não os livra do pecado. O difícil era aceitar que, mesmo sendo descendentes de Abraão, eles continuavam a ser classificados como pecadores, escravos do pecado.
Não aceitar que Jesus é o enviado do Pai e que tudo o que ele faz é para cumprir o mandato do Pai, faz o judeu continuar chafurdando no pecado, ainda que seja da descendência de Abraão. Ainda assim, Jesus joga com a questão da descendência, pois afirma que não se identificam com o pai Abraão, mas sim com os seus pais fisiológicos, que já tentaram matar a Jesus. É de homicidas que eles são filhos, e não de Abraão e nem de Deus. Para nós resta nos perguntar qual a nossa ascendência. Somos livres porque filhos de Deus Pai? Ou somos escravos do pecado porque na vida rejeitamos a Jesus e seu projeto? Um beijo no seu coração.